Olá, e o assunto de hoje é... Bom, dando continuidade, é isso mesmo. Ops, deu branco, apagou, preteou tudo, bugou, travou. É isso que acontece com você também? Quem nunca teve em uma situação que deu um apagão geral, que as ideias sumiram, que as palavras fugiram? Pois é sobre este assunto que eu irei falar na aula de hoje. Sobre o famoso branco, vamos dizer assim, embora nós tenhamos várias palavras para expressar o que acontece, mas eu vou tratar como branco. Então o branco é uma das queixas mais faladas pelos meus alunos nos cursos de oratória. Branco em reuniões, branco em apresentações, branco em entrevistas de emprego, branco em lives. Pois é, ele acontece com todo mundo. Quem aqui nunca teve um branco? Eu tenho brancos diariamente, seguidamente, durante as minhas aulas. Aqui eu vou falar sobre como os brancos acontecem, por que acontecem, o que acontece conosco internamente quando vem o branco, e vou dar dicas de como sair dessas situações. Então, as pessoas sentem o frio na barriga. Quando dá o apagão daquele frio na barriga, sobe um calorão, a pessoa se desestrutura toda, coloca o foco no branco, fica pensando, meu Deus, o que estão pensando de mim? Estão me achando uma ridícula aqui na frente? Porque aquela sensação do branco parece uma eternidade. Só que não é uma eternidade. Para quem está sentindo é. Para quem está assistindo não é. Mas se nós ficarmos focando no branco, aí sim que nós vamos nos desestruturar e vamos ter vontade de sumir diante de uma situação de exposição. Bom, por que o branco acontece? O branco pode estar relacionado há vários fatores: a falta de preparação psicológica, a falta de preparação técnica, pode ocorrer por desconcentração, e dentro da desconcentração por excesso de informações, por estresse, por cansaço, e quando há um texto decorado. Eu vou explicar detalhadamente cada um destes itens. Por falta de preparação psicológica. Quando a pessoa que está fazendo uma apresentação não tem conhecimento de como reage a situações de tensão, de estresse, de avaliação, ela não percebe que a ansiedade vai acontecer nessa situação, que ela vai ficar nervosa, e no momento que ela sente toda uma desestruturação interna, ela desaba. Então é necessário se conhecer, saber como nós reagimos em frente a um momento de exposição. E também, se acontece algo, o que fazer para sair dessa situação, que é o famoso jogo de cintura. Bom, eu, Bianca, sei que quando eu estou numa situação de exposição, e para muitas pessoas, por exemplo, ou até mesmo para poucas pessoas, inclusive pessoas conhecidas que me deixam mais desestruturada, eu sei que eu vou ficar mais ansiosa, que o meu coração vai acelerar, principalmente nos minutos iniciais. Então eu já me conheço, eu já sei como eu funciono. Eu também tenho que me conhecer com relação ao meu estilo. Eu tenho que respeitar a forma como eu ajo diante de uma câmera, diante de um público. Como eu sou uma pessoa reservada, eu sou mais descontraída, e respeitar o meu estilo de ser. Porque no momento que nós saímos do nosso estilo, pode ser um tiro no pé. E essa situação pode fazer com que eu perca as ideias, que me dê brancos. Com relação à falta de preparação emocional, então, é importante eu me conhecer e saber como eu reajo em situações de exposição. E entender que ansiedade é normal, nervosismo acontece, e aprender a administrar essas situações. Com relação à falta de preparação técnica, está relacionado a não ter domínio do conteúdo, por exemplo.
Então, quando a pessoa não tem o domínio do conteúdo, ela tem mais probabilidade de ter brancos. Quando eu não tenho um vocabulário adequado, eu tenho mais probabilidade de ter brancos. Porque no momento que eu preciso encontrar palavras para colocar no lugar daquela que eu esqueci, pronto, eu já me desestruturo. Eu também tenho que entender como vai ser a minha apresentação, que recurso eu vou utilizar. Bom, eu vou fazer uma palestra e vou levar o recurso do slide. Eu tenho que ter treinado. Eu tenho que saber que slide vem após. Eu tenho que saber o que eu vou falar. Eu tenho que saber onde buscar informações quando necessário. Então, se por acaso eu não tenho slides, mas vou fazer uma apresentação que eu levo anotações em um papel ou em um bloco, eu tenho que saber onde estão essas anotações para que na hora que eu perca a informação que deu o branco, eu vá lá na página onde eu sei que tem informação ali. Então, estar preparado tecnicamente diz respeito a ter domínio do assunto, domínio do vocabulário, conhecimento da apresentação que eu irei fazer. Eu tenho que saber dominar todas as técnicas de apresentação, de slides, de manuseio de anotações em um bloco ou no meu computador. Se eu tiver essa preparação técnica, eu com certeza ficarei mais segura. O branco pode estar relacionado à desconcentração. Então eu tenho que saber que quando eu dou uma palestra, pode tocar um telefone celular na plateia, pode, sei lá, cair um material no chão, alguém pode conversar, alguém pode me fazer uma pergunta e eu tenho que estar preparada que essas situações podem me desconcentrar e eu perder, como a gente fala, o fio da meada. E saber sair dessa situação sem perder a linha, sem demonstrar que deu branco. Falta de concentração ocorre por excesso de informações. É o mal do século. Quando nós temos muitas informações na cabeça, nós temos mais facilidade de esquecer o que nós vamos falar. É muito mais provável que eu esqueça algo que eu vou falar quando eu tenho muitas coisas para falar. Por isso a importância de organizar o pensamento e destacar o que é mais importante no momento de uma fala. Porque eu sei tudo que é importante a respeito deste assunto. Vocês não sabem. Eu sei. E se eu quiser falar tudo, eu posso me desconcentrar. Então, por isso que eu me preparo tecnicamente em uma apresentação, por exemplo, como esta, para eu saber o que eu vou falar e o que é mais relevante neste momento. Bom, falta de concentração ocorre por estresse. Quando eu estou muito estressada, muito tensa, eu tenho apagões. Quando eu estou cansada, por isso é importante dormir bem, se alimentar. Quando nós não dormimos bem à noite ou estamos muito cansados, a probabilidade de ter brancos é muito maior. Porque o cansaço faz com que o tico e o teco, grosseiramente, né, os nossos neurônios não conectem. Então nós temos mais facilidade de esquecer o que nós estamos falando. E também ocorre quando há um texto decorado. Eu tenho que me conhecer. Bom, eu, Bianca, sei que quando eu decoro um texto, eu fico muito presa ao texto e qualquer fator externo que me desconcentre, eu já perco a linha de raciocínio, eu já perco o fio da meada e eu travo. Então, eu não gosto de decorar textos. Mas tem pessoas que preferem decorar texto, isso é uma questão de autoconhecimento, e que se sentem mais seguras quando tem um texto decorado. Então, tem que também saber como sair de uma situação de branco quando perde uma palavra que seja do texto decorado. Bom, para quem acha que a decoreba é boa, ela tem esse pega-ratão aí.
Eu sugiro, quando a pessoa não se conhece, que ela não decore, que ela entenda o seu texto para desenvolver a ideia. Que aí a probabilidade de erros é menor e ela tem mais facilidade para poder, vamos dizer, para ela poder improvisar. Bom, a dica principal é: não se desespere. O que é que a maioria das pessoas faz? Sim, se desespera. Me deu branco. Gente, me deu um branco agora. Ai, esqueci. E aí fica colocando holofotes no branco, chamando a atenção. O que é o ideal? Não chame a atenção dos brancos, não se desespere. As pessoas não sabem o que está dentro da sua cabeça. Elas não sabem o que você tinha organizado para falar. Então não precisa dizer que deu branco. Mantenha a concentração. Não foca no branco. Vai em busca da solução para sair do branco. Essa é a grande dica. Quando eu tenho branco, o que fazer? Eu tenho que me fazer entender. Eu devo sair dessa situação da forma mais natural possível. Inclusive, eu tive um branco uns minutos atrás. Não sei se você percebeu, mas eu saí naturalmente do branco. Esse branco não foi premeditado. Realmente eu tive um branco. Eu vou confessar, eu trabalhei o final de semana inteiro e realmente hoje eu estou cansada. Embora cheia de energia para começar a semana, mas foi por cansaço, acredito eu. Então, dá uma olhada nesse vídeo para perceber como nós podemos sair de uma situação de branco naturalmente, como se nada tivesse acontecido, para desenvolver a ideia. Que aí a probabilidade de erros é menor e ela tem mais facilidade para poder, vamos dizer, para ela poder improvisar. Bom, retomando, eu tenho que me fazer entender, ser natural. Posso dizer que muitas pessoas fazem. Você provavelmente faça isso e não se dê conta que é uma forma de driblar o branco. Por exemplo, como é que eu posso dizer que sempre tem alguém da plateia, da audiência que ajuda? Principalmente quando é presencial. As pessoas ajudam. No online é um pouquinho mais complicado. Mas como é o nome mesmo daquele cantor? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Alguém vai dizer: Toquinho! Então, são dicas que eu dou, que eu me faço entender. Então eu falo, como é que é o nome daquele ator mesmo que fez aquele filme, Pat Adams, O Amor é Contagioso? Inclusive esse ator já faleceu, aí tem alguém que diz Robbie Williams. Eu dou pistas, eu me faço entender, eu peço ajuda das pessoas de uma forma muito natural. Quando também eu não me recordo de um assunto, de algo, eu posso dizer, eu não me recordo agora, e sigo falando. Então, tem várias formas de sair naturalmente, que provavelmente você faça isso e não se dê conta, que é uma forma de driblar o branco. Mas agora eu vou falar sobre como sair de branco de palavras. Porque tem o branco de palavras e o branco de ideias. O branco de palavras é necessário ter um excelente vocabulário. E para ter um bom vocabulário, o que nós precisamos fazer? Exato, ler. Ler muito. E não é só leitura de livros, é leitura de revistas, jornais, artigos e também do dicionário. Eu não quero dizer para você que você tem que ler o dicionário, palavra por palavra, verificar o significado, mas sim procurar palavras que você escutou, que você leu e que não sabe o significado. Então, vai lá no Google, digita a palavra, lê o significado, coloca a palavra em uma frase que você vai lembrar do seu significado. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que eu li, uma frase
e eu fiquei pensando que aquela frase poderia significar várias coisas. Por exemplo, o recrudescimento das tensões na Venezuela ocorreu após o pronunciamento do presidente daquele país. Aí eu fiquei pensando, isso aconteceu até quando eu estava trabalhando com os meus alunos de uma emissora de televisão, que nós estávamos analisando algumas notícias. E eu fiquei pensando, recrudescimento. Ninguém ali sabia o que era recrudescimento. Bom, recrudescimento poderia ser o aumento das tensões, poderia ser a diminuição das tensões, poderia ser a parada das tensões, poderia ser qualquer coisa. Fomos procurar um dicionário. Recrudescimento significa aumento. Então, eu gravei que recrudescer, eu imaginei algo que fosse subindo. E eu gravei rapidamente o significado desta palavra. Não que eu vou usar isso no meu dia a dia, mas aqui vai a explicação e a dica de uma forma de gravar o significado das palavras para que eu tenha o melhor vocabulário e no momento que me deu branco eu possa buscar um sinônimo ou até mesmo um antônimo. Então, além de ter um bom vocabulário, é necessário ter estratégias para sair de uma situação de branco de palavras. A estratégia que eu mais utilizo e recomendo é a estratégia de repetir a palavra que antecede a palavra que você vai falar. Hã? Como assim? Deixa eu explicar. Fique atento a esse exemplo. Eu costumo orientar os meus alunos para que não comam chocolate antes das apresentações, de transmissões ao vivo, de uso da voz. Porque o chocolate deixa a saliva muito grossa. E a saliva grossa banha as cordas vocais, dificultando a vibração e deixando também a boca muito pegajosa. A pessoa acaba não desenvolvendo bem a articulação, a pronúncia dos sons da fala em função dessa saliva grossa. Deu branco. Não era grossa que eu queria falar, era espessa. Mas naquele momento que me deu branco, eu repeti a palavra que antecedia, que era muito, e nesse momento do muito, a ampulhetinha do computador foi lá no meu léxico, que é a parte do meu cérebro onde guarda as palavras, como se fosse uma caixinha. Puxou, abriu a caixinha e pensou um sinônimo de espessa, que no caso eu quis me fazer entender era grossa. Podia ser pegajosa, podia ser, sei lá, gosmenta, podia ser qualquer coisa. Ou eu podia dizer, a saliva fica muito ruim, ou enfim, eu quis me fazer entender. Então, eu repeti a palavra que antecedia e busquei um sinônimo. Assim como também eu poderia ter repetido a palavra, eu poderia ter achado a palavra que eu queria colocar, que era espessa. Certo? Então, esta é a dica para sair do branco de palavras. E para sair do branco de ideias? O de ideias é o pior de todos, porque as ideias fogem, somem. E aí? Uma coisa é a palavra, outra coisa é a ideia inteira. Bom, a dica é: fale novamente, começa a frase novamente para ver se a ideia surge. Ou então, você pode utilizar palavras, expressões de ligação para sair daquela ideia que você ia falar e ir para outra. Mais ou menos assim. Hoje pela manhã eu estava saindo de casa e passei pelo portão. Estava saindo de carro. No momento que eu acionava o controle remoto para fechar o portão, eu escutei um barulho muito forte. Enfim, me dirigi aqui para Falando Bem, para fazer a gravação desses vídeos e comecei o meu trabalho. Pois é. Eu não falei do barulho forte porque me deu branco geral do que eu estava falando e eu disse, enfim. E continuei
comentário. Eu poderia ter dito, ou seja, isto é, aquela famosa frase, segue o barco, que talvez ninguém te cobre por aquilo que você esqueceu. Parece simples, né? Mas é simples. Eu confesso, eu tenho muitos brancos e eu uso essas técnicas. Eu já automatizei as técnicas e eu vou saindo numa boa, não fico me punindo porque eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Se eu não lembrar, eu sigo o barco, eu vou em uma anotação, ou eu vou ali, bebo uma água, ó. Bebe uma aguinha, respira, solta o ar. Enfim, tem várias formas de sair dessa situação, tendo um jogo de cintura e sair naturalmente. Às vezes a gente fala palavras de uma forma enganada. Também tem essa situação, não chega a ser branco. Nós colocamos uma palavra no lugar daquela que não era aquela ali. E aí a gente equivocadamente usa outra palavra. Um exemplo de engano. Outro dia eu estava fazendo uma live no Instagram. E aí eu disse, então, pessoal, sejam bem-vindos aqui nessa live no YouTube. E quero dizer, no Instagram, e eu não estava transmitindo para o YouTube, eu estava transmitindo somente para o Instagram naquele dia. Mas quero dizer no Instagram, eu disse no YouTube, mas quero dizer no Instagram. Então, quando ocorre um engano e eu me dou conta deste engano, eu corrijo. Quero dizer, perdão, desculpa, e sai numa boa da situação de engano. Que não se chega a ser branco, mas assim, justamente por nós termos tantas informações, nós acabamos misturando e colocando aquela que nós não queremos inconscientemente. Essas dicas servem para sair de qualquer situação onde vocês são o centro das atenções, seja em uma apresentação, seja numa reunião, numa entrevista, em uma transmissão ao vivo, seja em qualquer situação. Então, retomando, o importante é não se desesperar, não colocar foco no branco, não deixar as pessoas entenderem que aquele lapso de memória foi um branco. E saia naturalmente, porque isso acontece com qualquer pessoa. Então não se desespere, não se desespere. Em transmissões ao vivo é muito bacana e é muito natural que aconteça, porque o ao vivo é diferente do gravado. Quando eu gravo um vídeo, eu posso dizer, para. E aí, retoma e lembra do que vai falar e grava. Agora, numa transmissão ao vivo, e essa é a grande vantagem de começar a treinar em transmissões ao vivo, é que nós podemos errar. Errar tranquilamente, corrigir, voltar. Não precisamos nos preocupar com o erro, vamos dizer assim, de dar o branco, porque numa live, em uma transmissão ao vivo, é algo muito mais espontâneo. E aí, se você tem essas técnicas, você fica mais seguro, fica muito mais confiante, porque consegue sair do branco rapidamente. Ó, viu que deu engano aqui? Eu ia dizer sair das técnicas, não, é sair do branco rapidamente. Super natural, sem ficar se punindo, se culpando porque errei, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque eu sei que as pessoas fazem isso, se punem pelo erro. A grande sacada é sair deste erro, deste engano, desse branco, de uma forma muito espontânea, muito natural, e entender que nós somos seres humanos e que nós estamos sujeitos aos brancos. Agora, entender as técnicas ajuda e muito a dar mais confiança na hora de uma exposição. Recentemente, um aluno meu que fez entrevista de emprego me contou que após entender as técnicas e aplicar as técnicas do branco, ele se saiu muito melhor e muito mais confiante nas entrevistas de emprego, porque antes dele me procurar, ele tinha essa queixa, que quando ele fazia entrevista de emprego, o que incomodava ele era o branco. Era não conseguir desenvolver uma ideia, porque no momento que ele esquecia uma informação, ele já desestruturava e já parava de responder.
E aquilo acabava comprometendo o seu desempenho em uma entrevista. Ele não conseguia ser verdadeiro, não conseguia ser claro, não conseguia contar as suas experiências na hora da entrevista. E no momento que ele começou a aplicar as técnicas, ele se sentiu muito mais seguro e saiu satisfeito das entrevistas que ele participou. Inclusive está esperando até o retorno de 2 entrevistas que ele fez recentemente. E é isso, gente. É isso. É importante nós nos sentirmos bem diante de uma situação de exposição e fazer com que essa queixa, que é tão relevante para muitas pessoas, desapareça. E essa é a minha missão, poder ajudar as pessoas a falarem com confiança, naturalidade, desenvoltura e autoridade em qualquer situação onde é centro das atenções. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o comentário aqui abaixo, que eu estarei à disposição para responder. Também, se você não está inscrito no canal da Falando Bem, te inscreve no canal, aciona o sininho para receber as novidades, os vídeos que nós iremos postar. Nos acompanhe nos nossos canais, em algum lugar desse vídeo, em cima, embaixo, tem os nossos canais de comunicação, todos eles estão descritos e você pode nos acompanhar.